Mateus capítulo 5, nós vamos ler aí o verso de número 21. Mateus 5, versículo 21. Em nome de Jesus. Quem encontrou, diga graças a Deus. Deus é bom. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Esta é a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. E o tema é ampliando a compreensão. Às vezes nós fazemos leituras da Bíblia, estudamos a palavra, e ali quando nos deparamos, com a leitura de um livro, ou com a leitura de qualquer assunto referente ao que nós lemos ou assistimos uma série ou um filme cristão que relata aquilo que nós lemos, nós então nos lembramos do que lemos e o entendimento e a compreensão parece que amplia. E a mesma coisa quando você está lendo a Bíblia e você tem outras Bíblias disponíveis, tanto físicas como digitais, ou estudos, como Bíblias de estudo, e então a sua compreensão aumenta mais sobre aquele texto bíblico, sobre aquele assunto. E assim também é, irmãos, a nossa caminhada com Deus. A Bíblia mesmo vai dizer que quando eu era menino, eu andava como menino, mas quando eu me tornei adulto, eu deixei as coisas de menino. Então eu não posso ser um adulto fazendo coisas de menino, coisas de criança. Assim como eu não posso ser um homem, uma mulher, casado, casada, e ter atitudes de homens e mulheres solteiros. São coisas que não fazem mais sentido. Então tem que se abandonar o antigo para poder viver o novo. Jesus ele disse que não pode colocar ali vinho novo em odres velhos, porque vai se romper, não suporta. Por isso que nós precisamos nos atualizar, nós precisamos buscar mais compreensão da palavra de Deus. Assim é esse texto que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 5, o seu verso 21 e 22, onde Jesus ele vem nos ensinar de uma forma mais ampla o que a lei já diz. Jesus ele não veio destruir a lei, mas veio cumpri-la. Jesus ele veio dar uma amplitude no entendimento e compreensão acerca da lei. Uma certa vez tentaram pegar a Jesus em alguma falha, e ali falaram para ele: mas nós damos o dízimo do entro, ou melhor, damos o nosso dízimo, damos as nossas ofertas. E Jesus disse o que vocês dão o dízimo
do cominho, né, o das hortelãs, das hortaliças ali, mas vocês desprezam a parte mais importante, que é a misericórdia, a justiça e o amor. Vocês não devem fazer uma coisa e deixar a outra. Então, para aqueles judeus, para aqueles fariseus, o que importava era dar o dízimo. Não importava como estava o coração, como aquela parábola, né, que Jesus ele disse que o homem estava ali no caminho, caído, todo machucado, ferido, e ali passou o sacerdote, passou o levita, e não parou para dar atenção, porque estavam indo para o templo. E ali um homem, né, que não tinha, ou melhor, não poderia, né, ali ter contato com aquele homem, foi que deu todo o suporte. Então veja, não é porque eu estou indo ao templo, eu estou indo à igreja, não é porque eu estou carregando uma Bíblia, não é porque eu fui batizado que isso faz de mim alguém salvo, que isso faz de mim alguém que está dando frutos, né, no Evangelho e para o reino de Deus. Então nós precisamos separar algumas coisas e precisamos compreender melhor o que a palavra de Deus ela nos diz. Jesus ele foi bem claro quando ele disse, foi dito aos antigos, não matarás, porque qualquer que matar será réu de quê? De juízo, será réu de sentença. Quando nós pensamos em um assassinato, quando nós pensamos em alguém matando alguém, o que é que vem à nossa mente? É alguém com uma arma, né? Ou é alguém que empurrou alguém de um penhasco, ou fez qualquer outro tipo de barbaridade e tirou a vida de alguém? Não é isso que nós pensamos imediatamente sobre matar alguém, tirar a vida de alguém? Porém, como eu disse aqui no início, Jesus ele veio ampliar o entendimento e a compreensão do que a Bíblia já havia dito lá atrás. E aí ele vem e continua dizendo, olha, eu porém vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Veja, Jesus ele já está dizendo, olha, só em você se encolerizar, só em você se irar, você já está sendo réu de juízo. Uma certa vez, né, os discípulos falando com Cristo ali sobre o adultério, Jesus ele disse, só de você desejar uma mulher, só de você olhar e desejar um homem, você já pecou. Então Jesus estava dizendo, o ato de pecar não está somente na consumação, mas sim no desejo, lá no íntimo do coração. Então veja, muitos dizem que a lei era mais difícil, mas eu acho a graça mais complicada, irmãos. Antigamente era olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vem e diz, olha, aquele bater numa face oferece a outra. Quem te chamar para caminhar uma milha, caminha duas. E aí não para aqui, ele continua dizendo, e qualquer que chamar seu irmão de raca e louco, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, olha aí, será réu do fogo. Olha aí, irmãos, e quantas vezes a gente chama as pessoas de louco, de doido, de quê? É isso que eu lembrei. Você consegue que eu posso saber assim? Você está doida? É isso.
Certo que aí é uma questão até, né, de brincadeira, né? Uma questão assim, mas tem gente que fala isso não só por falar no momento de brincadeira ou alguma coisa assim, mas fala porque está irado, está pirado. Mas uma vez uma senhora não é a palavra certa repreender, né? Mas não é repreender. Porque a gente estava brincando na rua e aí ela falou, sua maluca, vai ser louca. Ela chegou junto da gente e falou, se você souber o peso dessa palavra, você jamais usa com sua irmã. Mas é isso. Ela estava atrás da gente, ela veio acompanhar, licença, nunca mais usa essa palavra com sua irmã. Se você souber o peso dessa palavra, você jamais vai usar. A gente ficou assim, nós dois, ficou todo sem graça assim. Mas é porque a palavra, né, eu não ia chegar nisso agora, ia deixar lá para frente, mas a palavra tem poder. Ela disse que ficou louca, ela já ficou, brincava muito assim, mas uma vez ela chegou, ficou louca, fica louca de rasgar dinheiro. Ela começou a contar a gente. Então jamais use essa palavra, que a palavra tem poder. E o poder é tanto para matar como para dar vida, né? Para trazer vida. Então, se você não usa da maneira correta, vai trazer morte, vai trazer dores, vai trazer doenças e enfermidades. Então veja que Jesus, ele tirou o peso da palavra matar, né, com a espada, com a faca, com um pedaço de pau ou qualquer outra coisa, e transferiu também para as palavras. Como ele disse, olha, quem chamar o seu irmão de raca, quem chamar qualquer pessoa de louco, será réu do fogo do inferno. Isso aqui é muito forte, irmãos. Isso aqui é muito forte. Quantas pessoas estão aí mortas por conta de palavras que foram liberadas, não de um coração que estava ali, né, cheio de amor, de ternura, mas sim cheio de raiva, cheio de cólera. Cólera é bom ou é ruim? É ruim, irmãos. Tanto que Jesus, ele disse que não é o que entra que contamina o homem, mas sim aquilo que sai. Quem aqui já odiou alguém? Odiou alguém? Quem aqui já teve ódio, já teve ira de alguém? A ponto da gente evitar, né, ou odiar tanto ao ponto de uma pessoa, que aquela pessoa que a gente odiava estivesse morta, ou estivesse numa situação deplorável, ou estivesse numa situação triste, irmãos. É difícil admitir um pensamento desse, mas quantos de nós já pensamos, né? Aquela pessoa que nos causou um dano, aquela pessoa que nos causou mal, e nós lá no íntimo, cheio de cólera, cheio de ira, cheio de dores, de ressentimento, estamos ali desejando pelo pior daquela pessoa, né? Que aquela pessoa perca o emprego, que aquela pessoa perca o que ela tem, que aquela pessoa, se estiver doente, que pague, né? Que sofra mais, que o sofrimento aumente. Esses são pensamentos que permeiam a nossa mente. Esses são pensamentos de um coração encolerizado, de um coração doente, de um coração que está, de uma certa forma, morto, está ferido, está machucado. E isso é tão sério que Jesus, ele disse, olha, essa pessoa será réu do fogo do inferno. E essa pessoa não é aquela que você tem raiva, mas sim você, sim eu. E às vezes nós estamos permitindo que essa cólera, né, que essa raiva, que esse desejo de morte do outro, de dores, de prejuízos, que ele ou ela tenha, cresça dentro de nós, a ponto de quando nós só em ver ou só em ouvir a voz daquela pessoa,
o nosso coração começa a disparar e nós começamos a ficar inquietos. E nós vamos carregando, irmãos, esses sentimentos. E nós precisamos tomar cuidado com tudo isso, irmãos. Porque antipatia pode se tornar destrutivo, não para o outro, mas sim para mim, irmãos, para mim. E a Bíblia vai dizer lá em 1 João 3, versículo 15, que quem odeia o seu irmão é o quê? É assassino. 1 João 3,15 diz: quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Em outras palavras, esse texto está dizendo: olha, você que está odiando o seu irmão, você que está odiando o seu próximo, você que está desejando o mal daquela pessoa, você não tem vida eterna dentro de você naquele momento. Naquele instante, naquele período que você carrega essa cólera, essa ira, essa raiva, esse desejo de vingança e de morte daquela pessoa, você está sendo um assassino. E a Bíblia diz que os assassinos não serão salvos. E esse texto diz bem isso, porque ele diz: olha aí, nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Ou seja, quem está carregando um desejo como esse, irmãos? Quem está carregando o ódio, está carregando a raiva, está carregando essa cólera dentro de si, não está tendo vida eterna. O coração não está em paz. E isso é perigoso, irmãos, como a palavra que a nossa irmã Ana ela trouxe, que falava que Jesus foi para o Pai, porque na casa do Pai tinha muitas moradas e ele iria preparar lugar. Ou seja, a qualquer momento Jesus volta para nos levar. E aí, se nós estamos encolerizados, se nós estamos carregando mágoas, tristezas, desejos odiosos das pessoas, o que é que vai ser de mim? O que é que vai ser de você? Isso é complicado. 3,15. Isso é complicado, irmãos, porque nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. O assassinato é um pecado diante de Deus. E aquele que está odiando outra pessoa está dessa mesma maneira cometendo um assassinato. Está aí Mateus 5, versículo 22. No Sermão da Montanha, Jesus ele se referia aos 10 mandamentos, quando ele disse o que nós lemos aí em Mateus 5, 21, 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Era a lei, irmãos. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão será sujeito a julgamento. Você lembra do que Tiago disse? Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe que o sol se ponha e você carregue a ira. Ou seja, antes do dia terminar, aquela ira tem que ter ido embora. Quantas pessoas estão carregando ira, mágoa, desejos odiosos por outras pessoas durante dias, semanas, meses,
ou até anos, irmãos. E o que é que a Bíblia está dizendo? Essa pessoa estará sujeita a julgamento. A gente pode não se sentir bem em matar alguém ou sobre não matar alguém. Mas quando se refere a odiar alguém, parece que nós não temos tanto peso por julgamento, irmãos. Por julgamento. Nós achamos que só a conclusão ali da morte, seja, e que natureza for provocada ali, é que tem um peso de julgamento. Porém, Jesus ele traz uma compreensão maior sobre isso. Que é quem odeia, que é quem se ira e quem lança toda a sua ira sobre a pessoa, todo o desejo mau, todo o desejo de derrota, todo o desejo de insucesso para aquela pessoa, porque está encolerizada, está carregando o mal dentro de si. Abra sua Bíblia aí em Efésios 4:31 e veja o que Paulo disse ali àquela igreja de Éfeso, no seu capítulo 4 e o verso 31. Toda amargura e ira e cólera, olha aí, e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. O texto fala de amargura, o texto fala de ira, o texto fala de cólera, de gritaria, de blasfêmias e malícia. O versículo 30 vai dizer assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha que grave isso. Olha que advertência: não entristeçam o Espírito Santo, porque vocês foram selados. Por isso vocês não podem carregar amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e maldade. Isso tem que ser lançado fora. Aí o verso 29 ainda vai dizer assim, pastor, de trás para frente, para ficar bom. Não saia da vossa boca, olha isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Porque a palavra torpe, irmãos, é o palavreado. Porque a palavra torpe, irmãos, é o xingamento, são as gritarias, são as maldições lançadas sobre os outros, no momento que você está irado, no momento que você está enraivado. E aí naquele momento que você e eu nos tornamos assassinos, não com espadas nas mãos, não com faca, não com revólver, espingarda, mas sim com a nossa língua, o menor membro do corpo, mas que tem o poder de matar e destruir vidas, irmãos. Isso é terrível. É por isso que nós temos que tomar cuidado com tudo isso, irmãos. Porque em Mateus 5:44, a Bíblia, ela nos ensina a amar, ela nos ensina a perdoar. Vamos ler lá Mateus 5:44. Só continuando lá. E eu, porém, vos digo: amarás o teu próximo e aborrecerás,
Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Eu li o 43, irmãos, porque é o que a lei dizia. Quando Jesus ele disse: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Ou seja, eu só amo os que me amam, mas os que me odeiam, eu os aborreço. Quem me causar o mal, eu também vou tornar o mal. Se você me fizer o bem, você terá o meu bem, mas se você me fizer o mal, você terá também o mal, porque comigo é assim, é dando que se recebe, seja o que for. A lei era assim, irmãos. Está estreito hoje. E aí Jesus vem e diz: olha, eu porém vos digo, Jesus, o Filho de Deus, ele vem, olha, ame os seus inimigos. Jesus não está dizendo que você amar os seus amigos, porque você já deveria estar amando. Mas ele está dizendo: ame o seu inimigo. Olha que terrível isso. Aquela pessoa que te causou mal, que causou um prejuízo a você, tentou tirar a sua vida, Jesus está dizendo: ame essa pessoa. Por quê? Porque ele também amou os inimigos dele da cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele diz: olha, bendizei os que vos maldizem. Alguém está te amaldiçoando? Abençoe essa pessoa. Alguém está lançando mal sobre você? Lance o bem. Por que, pastor, maldição sem causa não se cumpre? Mas o que é que nós vemos acontecer? Nós somos amaldiçoados e nós fazemos o quê? É com você, é você, é na sua vida. E Jesus está dizendo: ó, bendiga, abençoe quem está falando mal de você. E tem mais, ele disse: faça o bem a quem te odeia. Olha isso. Rapaz, isso aqui é terrível. Faça o bem a quem te odeia. É estreito, irmãos, mas está escrito. E nós precisamos buscar isso em nossas vidas. Nós precisamos nos despir a cada dia do velho homem. Nós precisamos deixar de lado algumas coisas para buscar mais a Deus, nos enchermos mais dele. Porque se estivermos tão cheios de nós mesmos e da nossa vida enfadonha, nós não vamos conseguir cumprir isso, irmãos. Nós não vamos conseguir aprender isso, porque estamos tão cansados, estamos tão afadados, enfadados, que não temos tempo para nos encher do Espírito Santo e das coisas de Deus. E ele ainda diz: olha, e orai pelo que vos maltrata e por quem te persegue. Tem alguém te perseguindo? Tem alguém te maltratando? Ore por essa pessoa. Não queira tirar satisfação ou desejar o mal pior para ele, para ela. Mas ore. Alguém lhe fez o mal, faça o bem para aquela pessoa. Sirva aquela pessoa. Alguém te causou um dano, perdoe aquela, mas foi a pessoa que me causou, que me feriu, pois é. Mas quando você não libera o perdão, quem bebe o veneno é você.
Quem se envenena é você, sou eu. Somos nós que morremos por não perdoar. E preferimos carregar a mágoa, a ira, a cólera para o resto de nossas vidas. Todos nós somos pecadores, sim ou não? De alguma forma ou outra, nós já deixamos de cumprir os mandamentos de Deus. Todos nós precisamos do perdão de Deus. E o que é que Deus nos oferece graciosamente todos os dias? O que é que Deus nos oferece de forma gratuita todos os dias? Por mais que nós tivermos errado, por mais que nós tivermos causado algum mal a alguém, o que é que Deus faz todos os dias? Ele nos ama e nos perdoa. E por que nós não vamos fazer a mesma coisa, irmãos? Se Deus nos perdoa diariamente, por que nós não vamos perdoar quem está também nos ofendendo? A Bíblia, ela vai dizer o que, pastor, lá em Mateus 18. Quando ali um servo de Jesus perguntou: mestre, quantas vezes devemos perdoar? Até quantas vezes eu devo perdoar o irmão que peca contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde o quê? 70 vezes 7. É difícil, mas é possível. Se nós recebemos o perdão por tantas vezes que nós pecamos ou pecarmos, e Jesus ele nos dá, por que nós não fazemos isso com o nosso próximo? Por que nós não fazemos isso com os nossos inimigos, com os nossos ofensores e assassinos? Porque nós desejamos tanto a vingança, desejamos tanto que o outro se dê mal. Nosso dever é chegar a Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, tem me perseguido, tem falado de mim, tem buscado me causar danos e prejuízos, mas ele ou ela estão cegos, Senhor. Tem misericórdia dessa vida, alcança essa vida, essa pessoa. Senhor, eu perdoo ele, Senhor, eu perdoo ela. Faz justiça ao teu servo. Ou seja, eu estou dizendo a Deus: Deus me justifica, Deus me honra. Como Deus vai fazer isso? Não compete a mim ou a você dizermos o que Ele tem de fazer. Mas nós temos deixado de ir até a Deus, pedindo que Ele faça a justiça, e nós temos ido fazer a própria justiça. Nós temos ido e às vezes estamos até nos tornando piores do que essas pessoas que nos perseguiram, que falaram de nós, porque estamos tão irados, tão encolerizados, pensando tanta coisa ruim que aconteça com aquela pessoa, que nem percebemos que nós estamos mais doentes e perdidos do que aquela pessoa, irmãos. Jesus estava ali indo para a cruz, e as pessoas cuspindo, as pessoas jogando pedras, escarnecendo dele, e ele dizendo: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas Jesus sabia. Jesus conhecia a luz, conhecia a verdade,
Então ele não podia agir como aquela pessoa. Mas ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas nós sabemos, irmãos. Os nossos inimigos talvez não saibam a loucura que eles estão cometendo, mas nós sabemos. É por isso que não podemos nos igualar a eles ou nos tornar piores do que eles. O que é que a Bíblia vai dizer? Se teu amigo tiver fome, dê o quê? Pão. E se tiver sede, dê água. Porque aí você vai amontoar brasas vivas sobre a tua cabeça. Ou seja, você vai ser abençoado por isso. Você vai prosperar 2, 3, 4, 5 vezes mais por conta disso. Às vezes nós não estamos entendendo por que tanta dificuldade está nos sobrevindo. Às vezes nós não estamos entendendo por que não estamos conseguindo romper em coisas que antes rompíamos de forma tão diferente, mas hoje está tão difícil. E a gente olha à nossa volta e vê as pessoas crescendo, nós vemos as pessoas prosperando, nós vemos as pessoas multiplicando, rindo, curtindo, e nós estamos tristes, desolados. Por quê? Porque estamos encolerizados. E seremos julgados como assassinos. E nenhum assassino tem paz em si mesmo. E no texto de João diz que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Que nós possamos nos voltar para Deus nesta noite e reconhecermos aonde nós temos excedido na medida de retribuição aos nossos inimigos. Que o perdão de Deus nos alcance e que também o nosso perdão alcance as pessoas que nos fizeram algum dano e nos causaram algum mal, irmãos. A Bíblia diz que contra o povo de Israel não prevalece o encantamento e nem a mandinga, nem a feitiçaria, irmãos. Nós precisamos entender essas coisas. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irão cair à nossa direita, irão cair à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Pastor, mas eu fui atingido, eu fui atingida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você foi atingido na carne, mas no teu espírito, na tua alma, só se você der poder a essa pessoa para te atingir. A pessoa pode tocar no seu corpo, a pessoa pode tocar no seu carro, a pessoa pode tocar em seu emprego, na área que você trabalha, no que você tem, mas aqui dentro, no seu íntimo, no seu interior, no seu emocional, no seu espírito, só se você der poder a esta pessoa para isso. É por isso que nós temos que vigiar, irmãos. É por isso que nós precisamos vigiar com o poder que nós temos dado às pessoas. Porque esse poder que nós temos dado às pessoas está fazendo com que as pessoas nos atinjam, nos firam e nos machuquem. Então não dê poder para ninguém atingir você. Pode atingir aquilo, mas aqui dentro, só se você der acesso, só se você der legalidade. Não faça isso em nome
de Jesus. Vamos orar? E que Deus nos guarde da ira, das mágoas, das tristezas e das frustrações. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, porque ela é fiel, Senhor, e digna de toda aceitação, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, de nossas vidas, de nossos pensamentos, intenções e motivações do coração, Pai. Temos pensado mal, Senhor. Temos até muitas vezes externado esses pensamentos, Senhor. Temos até muitas vezes, Senhor, maquinado, preparado uma justa retribuição, Pai. Mas não é bom que seja assim, Senhor. Que o Senhor nos perdoe, Pai, por todas as vezes que pensamos mal sobre alguém, Senhor, que nos perseguiu, nos difamou e nos causou algum dano, Pai. Que o Senhor nos perdoe, Pai, por pensar tanto mal assim e desejar a vingança. Que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, possa tocar nesta pessoa, tocar, Senhor, neste maneira nos causou algum dano, algum prejuízo, seja físico ou emocional, Senhor. E que o Senhor possa, Deus, trazer o arrependimento, que o Senhor possa, Deus, resgatar esta alma, esta vida, para que ela conheça, Deus, como eu conheço a Tua luz e a Tua salvação, Senhor. Pai, nós te pedimos nesta noite, Pai, blinda os nossos corações, Deus. Blinda as nossas mentes, os nossos olhos, os nossos ouvidos, porque são portas, Senhor. Se estiverem abertas e receptivas, Senhor, para estes males, ó Deus, nós estaremos em perigo, Pai. Traz uma blindagem, Deus, hoje sobre nós, Pai. Uma blindagem emocional, meu Deus, tremenda, que venha nos manter sadios, Senhor, que venha nos manter vivos, ó Pai, aleluia, em corpos que estejam mortos, Senhor, sim, Pai. Que o nosso espírito, Deus, esteja vivificado, que a nossa carne, Deus, mortificada, Pai. Em nome de Jesus, que a cada dia, Senhor, mais de nós seja tirado e mais de Ti seja colocado em nós, Senhor. Nos dá essa medida de amor, Pai. Nos dá essa medida de perdão, de pacificação. Nos dá essa medida de empatia para com o nosso próximo, Senhor. Para que nós possamos, ó Deus, sermos pacificadores e reconciliadores e não assassinos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a Tua graça, Deus, nos cubra e que o Teu amor nos envolva, Deus, de maneira que possamos levar, Senhor, aos nossos inimigos, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor assim guarde, Deus, os nossos pés, para que não tropecemos naqueles, Pai, que intentam mal contra as nossas vidas e as nossas famílias, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que assim seja. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz que excede todo o entendimento e guardará o teu coração em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai em paz em nome de Jesus. Ô glória! Essa foi que mais orou.